5 horas com 54 minutos, pelo horário local, no estado de Mato Grosso e no município de Itapurá, de onde nós falamos, começa mais um programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio. Hoje é quinta-feira, dia 7 de novembro, e ontem, infelizmente, só a fim de prestar uma informação a você que nos assiste diariamente aqui na tela da TV Buritis e também através das nossas redes sociais, não houve Agrodebate, por motivos de saúde. A gente agradece a compreensão de todos os telespectadores, mas hoje o debate está de volta. Hoje nós vamos falar sobre uma notícia, desdobramentos de uma notícia que começou há exatamente 2 semanas atrás. No dia 24 de outubro, o IBAMA começou a segunda fase de uma operação chamada Operação Carne Fria, que tem o objetivo de coibir o desmatamento na Amazônia a partir de fiscalização da cadeia que produz ou comercializa gado procedente de áreas desmatadas ilegalmente da Amazônia. Fazendo uma comparação, é algo que está muito ligado à moratória da soja, né? Tem muito a ver com o que a gente já debateu por aqui, então a gente continua debatendo sobre esse assunto e sobre o que seria embargar uma área e o que isso resultou para produtores rurais, para frigoríficos de abatedouros de carne que foram multados. A gente até mencionou por aqui, então tem desdobramentos a respeito desse assunto. O que a gente vai descobrir é que, às vezes, a interpretação da legislação pode estar errada, e pelo menos é o que afirmam especialistas aí da área em relação à aplicação dessas multas que podem estar sendo erradas. Será que é mais ou menos isso? Não quero falar besteira, então já vamos trazer os especialistas que vão debater conosco sobre este assunto por aqui. O Agrodebate está no ar. Vamos debater o agronegócio? Daiane Kirnev, minha amiga, já chega por aqui para me ajudar nesse debate. Parece que esse termo aí, né, do desmatamento, ele está super em alta, né? A gente tenta sair um pouquinho dele, mas não tem jeito, né? Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos os telespectadores. Esse assunto está em alta, está em foco e todos os dias ele tem sido noticiado. E a gente sempre escutava, né, embargo de uma área por desmatamento, o embargo de um produtor para ser impedido de venda ou de compra, de produção. E agora a gente tem ouvido as notícias, né, dos embargos com relação a carnes, que é um assunto novo, né, Jossan? Teoricamente, assim, na mídia, a gente pouco ouvia com relação a este assunto. E o que a gente tem ouvido bastante falar agora nessas últimas 2 semanas é naquela operação Carne Fria 2, né, que o IBAMA realizou. Parece que foi multas em alguns frigoríficos que estavam adquirindo carnes de gado, né, de áreas que eram embargadas. Então aí teve toda uma repercussão. E a gente sempre tem escutado, né, sobre os embargos, e hoje a gente trouxe uma super especialista nessa área para explicar para a gente perfeitamente, né, o que é uma área embargada, para a gente ficar mais antenado e entender o que acontece, por que essas áreas são embargadas, por que essa carne é fria, né? Não é só gelada, não, é fria de ilegal. O que está acontecendo, será? Então, vamos convidá-la para chegar a esse debate. Ela que é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Ela é especialista em agronegócios pela USP, né? A sócia fundadora também da Youssef Guedes Advogados e Jus Fazenda, e é atuante em regularização agroambiental de imóveis rurais. Chega conosco aqui para esse debate, Rebeca Youssef. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Rebeca. E eu já começo fazendo uma pergunta para você, eu que já te sigo nas redes sociais,
e nas suas redes sociais diretamente ligado a este assunto de multas aí para frigoríficos, a respeito de áreas que são desmatadas. É um assunto que está muito ligado com a moratória da soja, que a gente está acostumado a debater dentro aqui do Agrodebate, mas a pergunta é, você que é especialista, tem formação, né, na área de direito, vamos tentar esclarecer aonde é que estaria o erro. A gente viu muito noticiário e a gente vê muito, né? Empresas levando multas, ou produtores sendo investigados e tudo mais, como se eles fossem os errados. Mas parece que pode existir um erro na legislação, aliás, um erro de interpretação na legislação que faz com que essas aplicações dessas multas, elas podem estar erradas? É mais ou menos isso? Seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Exatamente. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Eu acho que a gente nunca ouviu falar tanto sobre meio ambiente como a gente ouve hoje. E geralmente, quando a gente ouve falar sobre meio ambiente, a figura do produtor rural é a figura central, é a figura-chave. Ele é o principal ator desse debate, porque é geralmente sobre o agronegócio, sobre o produtor rural, que essas temáticas se impõem. Então, se a gente tomar como pano de fundo a Operação Carne Fria 2, que é uma operação de fiscalização que foi desencadeada pelo IBAMA em outubro, nós veremos uma fiscalização que pretende fazer uma verificação ambiental em todos os elos da cadeia da carne. É uma fiscalização dedicada a verificar, em relação ao pecuarista, ele está produzindo em área embargada, ou seja, uma área que ele não deveria usar. Por acaso ela está sendo usada para pastagem e para criação de gado? E depois, na outra ponta, em relação ao frigorífico ou aos compradores de gado em geral, a pergunta que o IBAMA faz é: será que estes compradores estão fomentando crimes ambientais por comprarem gado de áreas que estão irregulares? Então, essa é a ambiência dessa fiscalização. Então, a gente tem numa ponta os pecuaristas sendo autuados por descumprimento de embargo ou por impedimento de regeneração, e são multas que podem alcançar aí a fração de até R$ 5.000 por hectare. E nós temos na outra ponta as empresas frigoríficas ou os compradores sendo atuados pela infração comprar subproduto animal originado de área embargada. E essa infração, ela traz ali o descritivo de R$ 500 por unidade ou fração, e na fiscalização da carne, essa multa é aplicada por cabeça de gado. Então, se o frigorífico comprou ali 1.000 cabeças de gado, ele vai receber R$ 500 vezes esses 1.000 de valor de multa. Então, se a gente for se referenciar na legislação ambiental, a fiscalização, ela tem pertinência, ela tem fundamentação. O IBAMA não está realizando uma fiscalização do nada. O grande perigo é analisar se de fato o gado veio de uma área embargada. E isso não está sendo feito. Como você bem pontuou, a legislação está sendo mal interpretada. O IBAMA está partindo do princípio de que, se o imóvel tem uma área embargada, mesmo que essa área embargada seja só uma parte do imóvel, que em todo o imóvel não deve ocorrer transação de comercialização agrícola. E isto é ilegal. A própria legislação traz de maneira muito clara que essa infração ela só está caracterizada em relação ao perímetro embargado e não em relação ao imóvel todo. Mas os órgãos não fazem essa distinção. Verificou que saiu GTA da fazenda A para o frigorífico B, multa-se o pecuarista A e o frigorífico B pelas infrações cruzadas e correspondentes. Então, a fiscalização ela tem uma relevância muito grande, os valores de multas aplicados, eles já somam um valor expressivo, e a gente observa aí toda uma preocupação que é muito justa do setor produtivo em relação a garantir que a legislação esteja sendo aplicada, inclusive pelos órgãos de fiscalização. Daiane, parece que quando se trata de produtor rural, a Rebeca até bem disse no começo da fala dela, que
parece que já não se toma assim um cuidado, né? Parece que é aquela história que a gente sempre repete aqui todos os dias, né? O produtor rural, ele é sempre visto como vilão da história, né, Daiane? É sim, Jossé. E parece que virou tão banal falar, né? Tá tão comum que a gente sempre ouve falando mal do produtor rural que daqui a pouco a figurinha do produtor vai ser igual aquele bandidinho, né? Com a camisa toda listrada, porque só falta isso, gente. A gente ouve todo dia e sempre escuta, porque o desmatamento, porque. E muitas vezes as pessoas nem sabem. E essa é uma pergunta que eu até quero fazer para a Rebeca, que muitas vezes as pessoas não sabem, não entendem o termo. O que é o embargo ambiental? Eu queria já voltar para o início novamente do tema, para que fique bem esclarecido para as pessoas e até às vezes para os produtores rurais, que às vezes não compreendem muito bem, acham que o embargo é só por um desmatamento ilegal, mas existem inúmeros fatores, né, inúmeras coisas que podem acarretar também essa sanção. E o que é o embargo ambiental e quais os órgãos que podem fazer esse tipo de sanção, aplicar, né, fazer essas autuações? Rebeca, ouviu a pergunta da Daiane, O Rebeca? embargo ambiental, hoje, eu pelo menos considero que ele é a sanção mais perigosa e mais relevante no direito ambiental para o produtor rural, para o pecuarista. Rebeca, quais Eita, os órgãos? Daiane, deixa eu só tentar uma comunicação Oi. bem rapidinha aqui com a Rebeca. Eu tô achando que nós estamos com um delay com ela. Rebeca, você me ouve agora? A gente está com um delay com ela e aí vai dificultar um pouquinho a comunicação se a gente tiver assim. Vamos fazer o seguinte, enquanto... Olha aí, acho que ela não nos ouve, né? Eu vou tentar mais uma vez aqui. Rebeca, você me ouve agora ou não? Mandando mensagem, eu acho que não. Então vamos fazer assim, já que ela é a figura principal aqui no nosso debate, a gente vai tentar... Vamos fazer uma pausinha bem rapidinha, só para a gente solucionar, já que essa... Oi, estou te ouvindo. Eu acho que a gente teve um delay aí no meio do caminho. Agora Opa, sim. deixa eu fazer mais uma vez só o teste agora. Você me ouve agora, Rebeca? Tá bem devagar a nossa comunicação. Vamos tentar se ajustar para a comunicação ficar show de bola. A gente faz uma breve pausa aí, ó, 1 minutinho, 2 minutinhos, e já assim que a gente resolver, a gente está de volta. Não sai daí porque é assunto para o produtor rural importantíssimo. Acho que aqui normalizou. Acreditamos que o problema está resolvido para que a gente possa ter um debate no melhor nível possível para que você que está nos acompanhando aí possa entender um pouco melhor sobre essa operação que foi desencadeada há 2 semanas atrás, a Operação Carne Fria 2. Então a gente está tentando aí esclarecer o máximo de informações a respeito desse assunto, os problemas que isso está causando para produtores rurais frigoríficos e também quais são, como evitar. Daqui a pouquinho a gente vai chegar nesse assunto aí, junto com a nossa convidada de hoje, Rebeca Youssef, diretamente de Cuiabá. Daiane, você falava antes, a gente já conseguiu restabelecer comunicação, estamos redondinhos. Pode continuar ou refazer sua pergunta, por gentileza, para a gente dar continuidade ao debate. Eu havia perguntado para a Rebeca sobre o que é o embargo rural, né? E quais os riscos para o produtor que tem a sua área embargada. É a pergunta mais pertinente que se faz hoje, quando discute meio ambiente, tá? Principalmente em relação ao agronegócio e aos produtores rurais. A sanção de embargo de áreas é uma sanção administrativa de matéria ambiental,
É uma sanção que está descrita no decreto que regulamenta as infrações e regulamenta o processo administrativo, lá no decreto 6.514, e é uma sanção que os órgãos têm o dever de aplicar quando eles constatam que existe um dano, uma degradação sendo cometido em áreas que são de preservação ambiental, como as reservas legais e as áreas de preservação permanente. Nas demais áreas, também pode haver embargo quando estivermos falando de desmatamento irregular de áreas nativas e agora, com a nova alteração do decreto, queimadas ilegais em áreas de uso agropecuário também podem ser embargadas. O mais importante disso tudo, e eu falo aqui com muito destaque para quem está nos ouvindo, o produtor rural precisa entender o que é que o órgão espera que aconteça quando o órgão determina que uma área seja embargada. O órgão faz isso porque ele tem a pretensão, ele tem o entendimento de que essa área não deve ser usada, essa área deve ser regenerada e o dano cessado. Então, quando o IBAMA ou a Secretaria de Meio Ambiente embarga uma área, o que ele está dizendo para o produtor? Não use mais este perímetro que eu determinei o isolamento. Esta é a observação chave da sanção do embargo. E por muitos anos, o agronegócio, os produtores rurais, não deram uma atenção muito especial para essa sanção, porque é uma sanção de uso restritivo e a gente sempre deu mais atenção para a sanção da multa, porque é uma sanção que vem com valor ali exorbitante determinando o pagamento. Só que de bons anos para cá, nós começamos a observar que o embargo de áreas, quando ele está dentro de uma propriedade rural, esse embargo contamina o imóvel, ele contamina as atividades do produtor rural. Então é a hora que o produtor rural não consegue acessar crédito, porque o banco verificou que ele tem uma pendência ambiental e considera que aquela área é de risco para poder conceder um financiamento. E é a hora também que quando o produtor vai comercializar a sua produção, seja no mercado de grãos, os produtores de soja, milho, ou os pecuaristas no mercado formal da carne, este embargo também sinaliza aos seus compradores que aquela área possui pendências e ela se torna desinteressante ou até barrada comercialmente. Então, a sanção do embargo, se nós pudermos resumir, é uma determinação de isolamento de uma área rural, independente se essa área é de reserva, é de APP ou é até de uso agropecuário. Se o perímetro está embargado, o órgão determina o isolamento e é uma sanção que na prática tem todos esses prejuízos, todas essas repercussões que eu acabei de citar aqui brevemente. Daiane? Rebeca, você falou de uma determinada área, né? Mas a gente tem visto que esses embargos, eles não ficam só ali naquele perímetro. O que acontece é que a pessoa que às vezes tem 1 hectare de milho ali embargado e ela perde acesso a crédito, acesso à venda, né? Tem dificuldade ali de venda e não é respeitado esse limite que é imposto pela lei, pelo que você estava explicando, né? O que pode ser feito nesses casos, Rebeca? Porque a gente tem visto demais isso. Inclusive, pessoas próximas. Essa é a maior briga que o agronegócio precisa comprar e já tem comprado para garantir que legislação ambiental seja respeitada pelos órgãos ambientais, inclusive. Esclarecimentos. Quando o órgão embarga uma área rural, a legislação deixa muito clara que os efeitos do embargo, ou seja, a sanção restritiva, a determinação de isolamento, a obrigatoriedade de regeneração, essa sanção é restrita apenas à área que o órgão embargou. Então, usando o exemplo que você citou, tenho uma propriedade com dimensão total de 1.000 hectares. Tive uma degradação cometida em 1 hectare. O órgão ambiental me fiscalizou, identificou este 1 hectare e determinou que este 1 hectare seja embargado. Todos os meus outros 999 hectares são áreas regulares, não são áreas que devem sofrer essa restrição. Mas o que a gente vê no dia a dia é isso que você está apontando, é a confusão dos conceitos de área
e imóvel. Então, é a hora que no banco, por conta de 1 hectare, você não consegue financiamento para produzir nos outros 1.000. É a hora que, numa venda de gado ou numa venda de grãos, a compradora lança esse questionamento e te barra comercialmente. Então, o que a gente precisa é de esclarecimento e delimitação. Em muitos casos, nós conseguimos justificar nas empresas e nos bancos, com laudos, com apontamentos técnicos, que aquela propriedade transmite segurança ambiental o suficiente para avançar. Tá? Principalmente quando a gente fala de área consolidada que está embargada, ou quando a gente fala de uma propriedade que tem o embargo, mas o CAR já foi analisado, já foi validado, a SEMA já regularizou aquele perímetro embargado. Então, são questões técnicas que a gente pode discutir. O que a gente não pode admitir, e esse é o aviso mais importante sobre impactos comerciais do embargo, é esta situação onde sanções relacionadas a uma fração do imóvel contaminem o imóvel inteiro. É isso que os produtores rurais vêm sofrendo hoje. E é exatamente o que a gente mencionou no começo, né? Que é a briga que tem acontecido em torno dessa operação do IBAMA Carne Fria 2, que lá no momento da sua publicação, estou no site do governo, do governo federal, que da publicação, que eu procurei até atualizações, mas não encontrei, mas a atualização do dia 24 de outubro eram 154 autos de infração, totalizando mais de 364 milhões de reais em multas e apreendidas 8.854 cabeças de gados. E aí que eu trago o termo utilizado por aqui, produzidas nas áreas embargadas. Eu acho que está aí o erro da interpretação, né, Rebeca? Produzidas nas áreas embargadas. Ela está dentro da propriedade, mas não na área embargada. Perfeito. Então, se o órgão quisesse, e ele pode se ele quiser, tá? Fazer uma conferência se naquela propriedade, no exato perímetro embargado, tem gado, o órgão pode fazer essa fiscalização. Mas isso exige deslocamento, exige fiscalização lá dentro da propriedade. O IBAMA não está fazendo isso. O IBAMA está apenas comparando emissões de GTA. A GTA saiu da propriedade A e mostra o trânsito de rebanho ou cabeças de gado da propriedade A para o frigorífico X, multa-se os dois. Não existe essa conferência hoje feita pelos órgãos. Os órgãos não aceitam administrativamente a tese de que você pode sim ter uma área embargada e essa área embargada não significar que você está cometendo crime nas outras. Então, em relação a gado, e o gado, me desculpe aqui ser um tanto quanto óbvia, gado anda, né? Então, o IBAMA usa a seguinte interpretação: a área embargada, como é uma área de pastagem, é óbvio que o produtor está descumprindo o embargo, então é óbvio que ele está cometendo as infrações. Esse raciocínio é um raciocínio simplista, é um raciocínio muito bobo. A tarefa mais produtiva, a tarefa real de fiscalização seria verificar se essas propriedades têm áreas regularizadas além da embargada para justificar suas operações comerciais. Se o IBAMA fizesse essa pergunta, talvez ele nem realizasse essa fiscalização, porque ele vai perceber que grande parte das propriedades tem a área embargada, mas muitas outras áreas livres de sanções. A gente chega a considerar que essa operação ela é uma operação realizada de uma maneira, inclusive, um tanto quanto genérica, beirando o irresponsável. Inclusive, não sei se você consegue responder essa pergunta, mas na sua experiência como atuante em regularização agroambiental de imóveis rurais, você acredita que decisões como essas possam ser revertidas, quem sabe até uma indenização, porque o produtor rural ele está perdendo também, né, com isso tudo, além de não poder aplicar todos os cuidados necessários nesse período que o gado está apreendido, ele tem outros problemas, acredito eu, que podem gerar para um produtor rural. Você consegue trazer uma expectativa sobre essa decisão? Consigo.
E talvez não seja uma expectativa tão boa de início. Quando os órgãos instauram as suas fiscalizações e geram processos administrativos, na sequência, quem foi autuado, quem foi notificado, ele tem um prazo para apresentar uma defesa. Todo processo é assim, né? Se você lança um questionamento sobre uma postura minha que pode ser ilegal, eu tenho o direito de me defender. Porém, os órgãos, quando emitem a decisão de primeira instância, que é aquela primeira decisão depois da instrução processual e da defesa, os órgãos tendem a manter todas as sanções e não fazem uma análise bem feita daquilo que foi apontado como defesa pelos produtores rurais. Isso é padrão institucional. A gente observa isso tanto nos órgãos federais como nas secretarias, inclusive estaduais e municipais. Talvez uma boa resposta a gente encontre na judicialização dessas demandas. E aí é o que nós precisamos de ainda mais informação. Se o órgão ambiental não respeita a legislação ambiental e aplica multas de maneira genérica, os produtores rurais invariavelmente precisarão se socorrer do Poder Judiciário para reverter essa situação. Veja que questão sensível. Qualquer empresa hoje que tenha o nome dela numa notícia mostrando que ela foi multada em milhões e milhões de reais porque ela compra gado originado de área embargada, porque ela fomenta desmatamento ilegal, tenta imaginar o impacto comercial que essa empresa sofre. E estamos falando de empresas frigoríficas que são signatárias de acordos públicos, que são exportadoras de carne. Veja só toda a mácula que já se lança sobre essas empresas e sobre esses pecuaristas na região. Então, muito provavelmente, nós vamos assistir uma fiscalização cada vez mais volumosa, cada vez mais arbitrária, e teremos que buscar ajuda no Poder Judiciário para reverter caso a caso, e aí, claro, eu faço um aviso aqui de que os processos devem ser analisados, né, cada um individualmente, mas nós temos já essa perspectiva de que o Poder Judiciário é que vai trazer clareza para garantir o cumprimento da legislação ambiental tal como ela deve ser, e não interpretações extensivas sem sentido. E é o que está dizendo, inclusive, a principal informante, né, aqui dessa notícia, que é a agência do governo federal, né? Os frigoríficos foram autuados por adquirir produto de área embargada. Tá aí, né? Daiane, perguntas? Sim, várias. Nesse mesmo sentido que você já havia falado, existe alguma maneira de desembargar uma área que é embargado? E esse desembargo ele pode ser feito somente com a regeneração ou pode ter alguma outra forma de ser resolvida essa questão? Porque a gente sabe que, apesar da lei falar que é o perímetro ali, só pelo fato do CPF do produtor estar vinculado, as instituições financeiras muitas vezes têm negado crédito e dificultado demais a vida e o comércio desse produtor. Então, existe alguma forma de desembargar, de resolver? E o que pode ser feito, Rebeca? Existem várias formas de desembargar uma propriedade rural, tá? Vou jogar aqui para vocês, vou mostrar com exemplos as mais comuns. Quando a gente olha na legislação e a legislação diz que, em determinados casos, o embargo pode ser aplicado, a mesma legislação diz as hipóteses em que o embargo tem que ser retirado. E no decreto 6.514, quando a gente procura essa forma de solução, a legislação é muito clara. Se o proprietário rural comprova que ele regularizou o perímetro ou a atividade ali desenvolvida, o órgão embargante precisa analisar isso e garantir que ele tem essa sanção retirada. Então, quais são os casos mais comuns e que têm saídas diversas? Uma área, por exemplo, de APP, uma área de preservação permanente. Uma APP que foi degradada e foi embargada, qual será a solução? O produtor precisará, no CAR, indicar essa APP como degradada, realizar a sua regeneração e, com a regeneração, com a adesão ao PRA, pedir que o órgão retire a sanção de cima dela.
Isso é uma oportunidade, isso é uma possibilidade. Estou citando aqui uma hipótese de desembargo via regeneração in loco. Agora, veja só, estamos falando de um processo antigo. Essa área foi embargada lá em 2007, 2006, era reserva legal e foi desmatada. Foi desmatada com correntão, foi desmatada na base do fogo da motosserra, não interessa. É uma área consolidada? A caracterização de consolidação dessa área garante a ela a possibilidade do desembargo. Por quê? Porque uma área consolidada é uma área de uso permitido. Não interessa que aquele desmate foi irregular ou até ilegal. Se é consolidada, ela deve ser desembargada. Então, o que é muito comum acontecer? A gente, através da validação do CAR, obter o reconhecimento de que aquela fração é consolidada, portanto, autorizada para uso, e com isso eu estou comprovando para o órgão que me embargou que eu já regularizei a atividade que eu exerço ali em cima. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, nós temos de maneira excepcional a APF, que é uma licença específica que emite-se a autorização exatamente no perímetro que a SEMA já entende que é consolidada. Esta é uma oportunidade de desembargo para áreas que não serão regeneradas em loco porque elas são de uso autorizado. Agora veja que interessante, a propriedade que tem déficit de reserva legal, mas foram aberturas realizadas antes de julho de 2008, mesmo que ela tenha déficit, ela não tem a obrigatoriedade de regenerar em loco. Ela poderá optar por recompor esse déficit via compensação de reserva legal, que inclusive é o tema do último julgado relevante do STF em matéria ambiental. Então, nós temos várias análises para fazer. O que é que eu sugeriria de ponto de partida? As seguintes perguntas. Em primeiro lugar, o que é essa área embargada? É uma área que eu uso? É uma área que é consolidada? É uma área que eu poderia produzir em cima dela? Ou é uma área de APP que eu tenho mesmo que regenerar? A característica dessa área vai me dar respostas. E as respostas podem passar por comprovar que ela já está regularizada, que ela é de uso autorizado, ou me adequar conforme o CAR me exigir. Agora, nós temos uma tese que ela é muito interessante e que ela tem rendido o desembargo de áreas rurais no estado, que é a tese da prescrição. Nós temos processos que estão prescritos, processos que a administração pública demorou demais para conduzir, e que a prescrição desses processos atinge não só a multa, mas também o próprio embargo, porque eu não posso determinar sobre uma pessoa ou sobre uma área uma sanção eterna que se prolongue no tempo de maneira indefinida. Essa tese é uma tese de discussão judicial, ela vem sendo bem percebida, bem recebida por algumas subseções do Estado em esfera federal, e também é uma possibilidade. Mas a definição de qual via para desembargo tomar vai passar por esses passos, analisar a característica da área, quais são as possibilidades, desde quando essa área está embargada, se eu consigo mensurar alguns vícios na fiscalização que justificam eu correr atrás dessa nulidade. Os caminhos são vários, mas eles são tomados de maneira individual, caso a caso. Rebeca, parece que o produtor rural ele sempre está sendo atacado. Cada hora é de um jeito, cada hora é daqui, cada hora que é dali, parece que é algo contra ele. Será que tem alguma coisa que o pecuarista, principalmente nesse caso, que é o caso que a gente está conversando, tenha o que fazer para evitar uma multa, para evitar algo assim? Porque, ao que parece, cada hora caça-se alguma coisa. E pelo nível da nossa conversa, trata-se de um erro de interpretação da legislação que, se bem interpretado, não haria necessidade nenhuma de tudo isso ter acontecido, de operação acontecer, de aplicação de multa, de movimentação para lá e para cá. Então, o que é que o produtor, o que o pecuarista tem a fazer? Tem alguma coisa para ele fazer para evitar essas dores de cabeça? Buscar regularização ambiental a todo custo. Quando a gente fala de regularidade ambiental, e esse é um aviso muito importante, a gente está acostumado a ouvir na mídia, a ouvir nos jornais, a ouvir até
né, a opinião de especialistas, sempre trazendo regularidade ambiental como um dever do produtor rural. Olha, você tem o dever de fazer o CAR, você tem o dever de cumprir a legislação ambiental. Pouco se diz sobre o direito do produtor rural de ter essa regularidade conhecida, reconhecida pelos órgãos. Então, quando eu estou num estado que para me autuar o estado é rápido, mas para me licenciar o estado é lerdo, eu estou numa ambiência onde o meu direito de regularidade ambiental está sendo desrespeitado. E desrespeitado pelo próprio agente que me impõe essas obrigações. Basta que a gente analise o tempo de análise do CAR. Quantas propriedades no estado já chegaram ao licenciamento completo? Então, quando eu tenho sanções que estão vigentes sobre o meu imóvel e que estão ali perdurando no tempo, porque o estado é lerdo em me licenciar, lerdo em me analisar, eu preciso buscar maneiras de que isso seja concluído. Então, individualmente, nós temos as orientações jurídicas que vários advogados emitem, né, nas redes sociais, emitem nos jornais, entrevistas, como que a gente está fazendo aqui agora, que busquem, dentro dos seus processos de licenciamento, garantir que os prazos sejam respeitados. Garantir que o Estado dê uma resposta para os requerimentos de licenciamento que você realizou. E isso é a saída que nós enxergamos como a saída principal. E, por outro lado, nós sabemos que a pressão política ela tem uma força muito grande. Nós temos entidades que nos representam, entidades que têm um engajamento forte, que têm uma atuação muito brilhante em relação à defesa dos direitos dos produtores rurais. Inclusive, é essa atuação, por exemplo, que justificou as proposituras do projeto de lei pelo deputado Catani, em relação aos benefícios fiscais concedidos para as empresas que são signatárias da moratória da soja, ou de acordos que são mais severos do que a nossa legislação. Essas medidas nas casas legislativas, elas saem porque as entidades estão fazendo um papel substancial. Então, eu acredito em dois caminhos. Individualmente, cada produtor deve interpretar que o seu imóvel é sua responsabilidade. Ninguém é mais interessado do que o produtor rural para estar licenciado, ninguém tem esse interesse maior do que ele. E, por outro lado, essa coletividade que se soma via entidades representativas. Daiane, antigamente o produtor rural, na minha cabeça, né, se destacava o produtor rural aquele que sabia exercer melhor as funções agropecuárias dentro da sua propriedade. Hoje eu já não enxergo mais dessa maneira. É o melhor gestor dessa área toda, né? Porque não basta você saber semear ou você cuidar do teu gado, do teu suíno, seja lá do que for da prática exercida aí da pecuária, isso não é suficiente. Tem que estar antenado e tem que ser um bom gestor. Justa, tem que ser um bom gestor e ter uma boa consultoria, eu diria, né? Inclusive, é uma das perguntas que eu vou fazer para a Rebeca. Onde a gente pode consultar esses dados para saber a informação se eu tenho uma área que está embargada, como que eu posso fazer essa consulta? Eu, como pessoa física, tem algum site que eu posso estar consultando? Como que eu posso estar tendo essas informações? Sim, hoje a gente consegue acessar esses dados com relativa facilidade, porque as áreas, por exemplo, áreas embargadas, elas têm já os seus perímetros, as suas coordenadas geográficas lançadas em um sistema público e disponível para amplo acesso. Então, por exemplo, em relação ao IBAMA, se você entrar hoje no site do IBAMA, você vai encontrar uma aba ali dedicada para pesquisas de áreas embargadas. E você pode fazer essa pesquisa usando o teu nome, o seu CPF, o seu CNPJ, o nome da tua propriedade. E se por acaso você tiver ali um apontamento, vai aparecer até no mapa o teu perímetro, quando o embargo foi aplicado, qual foi o motivo da aplicação desse embargo e desde quando ele está vigente. Você também pode, no site do IBAMA, buscar uma certidão negativa de embargos. Você aponta ali o teu CPF e se você não tiver nenhum embargo apontado no teu nome, o órgão te emite uma certidão que te garante essa segurança.
Em relação às secretarias estaduais de meio ambiente, nós temos, por exemplo, aqui na SEMA Mato Grosso, o geoportal da SEMA, que você consegue ali fazer pesquisas usando também alguns filtros. E eu considero que o filtro principal é o filtro do CAR. Tá? Então, eu vou deixar até esse passo a passo aqui para vocês. Você que é produtor rural e está na dúvida, você é proprietário ou produtor, que talvez você arrende uma área e você está na dúvida se essa área tem pendências, né? Olha o risco. Você pode pedir ao seu engenheiro, que geralmente é o engenheiro que fez o CAR, para ele apontar para você se por acaso nas coordenadas da tua propriedade, se ela está sobreposta a algum tipo de sanção. Se ali tem auto de infração lavrado, se tem multas, se tem embargo, se está sobreposto com alguma outra área, se tem sobreposição no CAR, se de repente você está numa zona de conflito com territórios indígenas ou unidades de conservação. Hoje, esses dados a gente consegue colher de uma maneira facilitada, tá? Então, são dados públicos e esses dados devem ser públicos e todo proprietário consegue, com relativa facilidade, pesquisar isso sozinho. Daiane, quer fazer mais uma pergunta? Sim, essa informação que a Rebeca falou é importantíssima, porque muitas vezes a gente não sabe, né, onde procurar, o que fazer. E outra pergunta também que eu tenho para te fazer, Rebeca, é quais são os órgãos que têm a responsabilidade, são competentes para embargar uma propriedade? Porque a gente vê que existe, assim, às vezes até uma sobreposição ali do mesmo trabalho, da mesma função, atuação. Vem a SEMA faz uma autuação, vem o IBAMA faz outra autuação. Parece que é um pouco confuso. Tem o ICMBio também, parece que agora também tem essa prerrogativa. Quais são os órgãos que têm essa competência? Eles podem mesmo ficar fazendo autuação uma sobre a outra na mesma propriedade? Excelente pergunta, e é uma pergunta que costuma ser muito debatida em ações judiciais e em processos administrativos nesse exato cenário que você está apontando como exemplo. Imagine uma propriedade que foi fiscalizada pela SEMA, depois pelo IBAMA e fica-se nesta confusão. Nós temos vários órgãos ambientais no Brasil. Se a gente for citar, por exemplo, o Estado de Mato Grosso, quem é o órgão estadual que tem competência para fiscalizar e para licenciar? A Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Mas eu também tenho, no âmbito federal, a autarquia IBAMA, que é muito conhecida, e nós temos também o ICMBio, o Instituto Chico Mendes. O Instituto Chico Mendes, ele é um primo do IBAMA, mas ele tem a competência dele restrita para unidades de conservação, parques nacionais, florestas nacionais. Se a gente for consultar a legislação, nós vamos encontrar a seguinte definição: quem licencia tem primazia para fiscalizar. Então, veja só, eu estou no estado de Mato Grosso e eu tenho um imóvel rural aqui. Esse meu imóvel rural é licenciado pela SEMA. É para a SEMA que eu apresento o meu CAR. Então, é a SEMA que tem a prioridade de fiscalizar o meu imóvel. Agora, a mesma legislação, ela também traz que o órgão originário da competência sendo omisso, isso justifica, possibilita que outros órgãos também fiscalizem, que é a hora que a gente verifica o IBAMA realizando fiscalização ambiental em imóveis rurais. E para os estados de Mato Grosso, Pará, com destaque para a Amazônia Legal, a gente verifica que a fiscalização do IBAMA ela chega a ser até mais ostensiva do que a fiscalização dos órgãos locais, das secretarias estaduais de meio ambiente. Mas na discussão, se eu tiver que discutir qual processo é válido, qual fiscalização é mais válida, se eu tiver uma comparação no seguinte sentido: a SEMA me fiscalizou e depois o IBAMA me fiscalizou pelo mesmo motivo, pela mesma infração, vale a autuação da SEMA, porque ela é o órgão licenciador. Então a gente deixa aqui esse aviso desse comunicado de necessidade de desfazer confusões para proprietários que tenham várias autuações no mesmo imóvel de órgãos diversos, que é uma situação, inclusive, muito comum aqui no estado. Eu gostaria só de tirar mais uma dúvida,
Acho que eu vou, depois eu passo para você, pode ser, Daiane? Que daí eu acho que daí Pode você ser. já consegue fazer as últimas perguntas para ela. Eu não sei se ficou claro, eu pelo menos não, talvez eu não tenha entendido, mas você falou, Rebeca, de contaminar, né? A área ela fica contaminada, né? Usando uma analogia aí, né? Ela fica com o nome, você fica com o nome sujo. A mesma coisa, vamos usar o termo do Serasa, a mesma coisa do Serasa, você fica com o nome sujo ali. Depois de regenerada essa área, é como se limpasse o nome, eu fico limpo ou o nome dele ainda fica sujo ali? Excelente pergunta. Você volta a ser considerado regular com a retirada da sanção. Então, vamos lá, degradei uma app, realmente cometi a infração ambiental, depois, dentro do CAR, eu declarei que eu vou regenerar aquela área, eu dei entrada no PRA, o meu PRA foi validado, eu firmei um compromisso de recuperar aquela área. Pronto, eu comprovei que eu estou dentro da regularidade novamente. Então, quando isso fica comprovado e a sanção deixa de estar vigente sobre aquele perímetro, é como se o imóvel voltasse a ser enxergado com bons olhos pelos seus parceiros comerciais. É exatamente essa analogia que você traz. Maravilha, obrigado. Daiane, agora, desculpa te interromper, segue perguntas. Jossan, eu vou seguindo aqui uma dúvida que eu tenho muito comum e que chega às vezes até pra gente, né? Por clientes, por pessoas, por amigos. Eles chegam aqui com autuação, Rebeca, e falam assim: eu já paguei essa multa. Por que eu não consigo vender? Por que ainda está embargado? Porque a gente sabe que é mais de uma esfera, né? Quando ocorre, por exemplo, a abertura do imóvel. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o telespectador e para o produtor rural por que só pagando a multa não resolve. É uma confusão clássica. O produtor rural, que é leigo, ele não tem obrigação de ter expertise nesses assuntos, quando ele recebe uma multa e ele pensa, fiz um acordo e paguei a multa. É muito natural que ele imagine, poxa, estou regularizado, então não faz sentido eu continuar sendo penalizado. Acontece que a fiscalização ambiental, quando ela gera a multa e o embargo, a intenção do órgão é dupla. Você vai pagar a multa porque você violou uma regra administrativa. Caramba, para abrir essa área eu tinha que ter licença. Eu abri sem licença. Então, eu violei a regra administrativa. Só que só pagar pela multa não basta. Se eu abrir de maneira ilegal, eu cometi um dano. Então, se eu cometi um dano, eu preciso reparar esse dano. Então, a sanção de embargo permanece vigente até que você comprove que você regularizou a atividade relacionada nessa área e que a tua atividade nessa área embargada não tem mais risco ambiental, não gera mais este perigo de risco ambiental. Então, são duas tarefas importantes que são, né, aplicadas em relação ao produtor rural autuado. Pagar a multa porque entende-se que violou uma regra e recuperar o dano. Então, essa confusão é a confusão mais clássica. Imaginar que pagando a multa o problema se resolve. Se teve sanção de embargo, você vai ter que comprovar regularidade e isso vai ser discutido no licenciamento. Não é automático, não é. O pagamento da multa não gera o direito ao desembargo. São duas tarefas distintas, duas obrigações distintas, mas que foram cobradas em um mesmo processo. Talvez por conta disso a gente veja tanta confusão. Bem que às vezes a gente fica sabendo, o produtor teve a área, teve um incêndio na floresta dele ali, pegou fogo acidental. E existem alguns movimentos que estão vindo no sentido de punir o produtor que teve um incêndio ali na sua propriedade, que teve um incêndio, inclusive acidental, né? O que a gente vê acontecendo o ano todo, que são no período da seca ali, pega fogo na propriedade, às vezes por causa do nada, né?
um papel que está ali, que deu um reflexo na colheita do grão de milho. Então, o que você diz sobre essas punições por causa dos incêndios? O que o Nós produtor pode fazer tivemos para evitar este ele ano, também? nós tivemos esse ano uma das maiores secas já vistas. Isso, inclusive, é comprovado pelos levantamentos do INPE. São dados públicos conhecidos e dados experimentados por nós no dia a dia, né? Então, quando tem fogo numa área urbana, imagina, Deus livre, mas imagina que a casa do meu vizinho pegou fogo. Ninguém vai levantar a hipótese de que esse vizinho seja tão louco ou tão irresponsável de ter causado esse dano a si mesmo. Todo mundo vai socorrê-lo partindo do princípio de que um acidente aconteceu. E 99% das vezes foi um acidente que aconteceu. Agora, quando esse fogo acontece no campo, e o campo é a casa do produtor rural, ninguém enxerga o produtor rural com essa mesma boa vontade. Imagina-se que ele, por algum motivo, tenha se utilizado da seca para abrir mais áreas e causar um prejuízo desmedido e um prejuízo que o atinge diretamente. Nós observamos propriedades que perderam toda a pastagem, perderam o curral, perderam a sede da fazenda. Então, beira a má-fé imaginar que isso seja uma ação propositada do produtor rural. Mas, socialmente, nós já temos essa má impressão construída. Então, produtores rurais que foram atingidos pelo fogo, nós sempre orientamos a registrar boletim de ocorrência, lavrar atas notariais, registrar com vídeos e com fotos o seu socorro, a sua contenção de dano, colher testemunhas que possam te dar apoio no sentido de comprovar que você foi vitimado, que você não é criminoso. E essas medidas, elas são hoje mais do que necessárias, porque ao mesmo tempo que nós experimentávamos a maior seca de todos os tempos, nós também experimentávamos o nosso governo editando novas regras ambientais e aumentando as multas ambientais em caso de queimada irregular. Antes nós tínhamos as multas legisladas na fração de R$ 1.000 por hectare ou fração, e agora as multas serão aplicadas no importe de R$ 3.000 por hectare ou fração. Então, a nossa perspectiva é muito clara. Proprietários rurais que tiveram as suas propriedades acidentalmente atingidas por fogo, eles poderão, sim, tranquilamente serem fiscalizados como se esse fogo fosse uma infração cometida por ele. Daí a necessidade de comprovar documentalmente, de ter isso previamente construído, o seu registro de provas, para quando chegar o momento você conseguir se defender de maneira satisfatória. Tá aí uma informação muito relevante. Eu gostaria até de continuar a nossa conversa, mas nosso tempo está finalizando e quero aqui te agradecer imensamente por essa aula, por tanta informação, Rebeca, e pedir que você deixe suas considerações também. Eu agradeço o convite. Hoje, falar em direito ambiental sem falar de direito à regularidade ambiental do produtor rural é uma conversa vazia. Então, sempre que a gente fala de meio ambiente, a gente precisa convocar o produtor rural a exercer o seu direito de estar regularizado, brigar pelo licenciamento, brigar contra multas injustas e usar todas as ferramentas legais disponíveis para se defender. Este é o meu recado, eu deixo aqui o meu agradecimento pelo convite, pela participação e me despeço. Nós agradecemos, Rebeca, um nome tão forte no estado de Mato Grosso e ter aceitado o nosso convite para participar por aqui é uma honra. A gente deixa o espaço também e gostaríamos de tê-la outras vezes conosco aqui para esclarecer dúvidas e outros pontos também, sempre para o produtor rural. Obrigado pela sua participação, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Conversamos com Rebeca Youssef, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, especialista em agronegócios, sócia fundadora da Youssef Guedes Advogados e Jus Fazenda, atuante em regularização agroambiental
de Imóveis Rurais. Daiane, uma bela de uma aula, quem nos assistiu teve a oportunidade aí, às vezes tem até produtor que está sem saber para onde correr e que depois dessa fala dela pode até buscar uma saída aí, né, talvez, né? Com certeza, Jussan. Como ela falou, a gente não é obrigado a saber de tudo, mas quando a gente fica sabendo é muito mais fácil, né? Ou se é mais difícil, a gente já sabe como fazer. E a fala dela, ela veio ao encontro do conhecimento e trouxe alguns esclarecimentos que são basilar para o produtor rural, principalmente nessa matéria que acaba muitas vezes trazendo transtornos para a vida econômica das famílias aí, né? Com certeza. Então, agradecemos mais uma vez a participação dela, foi super válida e esperamos tê-la mais vezes por aqui, né, Daiane? O programa de hoje está terminando, beijo para você, amanhã a gente se vê. Beijos, beijos a todos, até amanhã. O Agrodebate dessa quinta-feira vai terminando por aqui. A você que está ligado nas redes sociais, muito obrigado pela sua companhia. E você que está ligado no canal 7.1, a TV Buritiza, Record TV em Itapurá, vai ficar agora com as informações do Brasil e do mundo dentro do Jornal da Record. Uma boa noite para você e até amanhã.